Fala, meus queridos, Educa Journey, beleza? Pessoinhas, vamos lá para mais uma aulinha de biologia. O professor Marcelo ainda não conseguiu dar aquele talento no cabelo, né? O Covid ainda não deixou, então tô aí me resguardando um pouquinho. Desculpa os mullets, Joãozinho pode rir na sua cadeira aí. Vamos continuar então nosso assunto sobre ecologia. Hoje nós vamos falar sobre a parte 2. A aula passada trabalhei bem rapidinho, bem básico na verdade com vocês, alguns conceitos a respeito de ecologia, população, lembra lá? Ecossistema, comunidades, blá, enfim, cada uma delas, né, com a sua responsabilidade em termos de estudo, né? Por que a gente tem que saber disso, professor? Galera, você está administrando o seu planeta, tá? Administrando os recursos que Deus ele entregou para que você cuidasse, tá? Vamos então hoje falar sobre alguns conceitos mais sobre o nosso estudo, né, a maneira que o homem tem para exercer a bendita da mordomia. O que é mordomia? Mordomia, ato ou efeito de administrar aquilo que Deus lhe deu, tá? Essa palavra, energia, está diretamente ligada ao princípio de soberania. Por quê? Cara, qual é a primeira palavra que aparece nas duas definições? Poder, ok? Poder interno ou inerente, o poder de operar, exercido ou não, como os homens que possuem energias, Isso aqui é do Webster 1828, o dicionário lá das antigas, um dos primeiros dicionários do universo, tá bom? Mas, pessoas, quando eu estou falando sobre energia, eu estou falando de algo que consegue realizar. O termo físico para energia é bem tongo, né? É a capacidade de realizar trabalho. Só que esse trabalho, eu não consigo, por exemplo, você que está aí na tua casa, você fala, eu não estou com energia de nada hoje. Queridão, você está com energia assim, tá? No teu corpinho, para você ter uma ideia, o corpo humano ele é tão sábio e tão responsivo que quando você acha que você não tem mais nada, você ainda tem perto de 20% de energia armazenada que você pode conduzir aí no teu corpo. Por quê? São medidas de emergência que o teu corpo usa. Claro que o metabolismo precisa funcionar e o teu corpo precisa estar desenvolvendo também, né? Então é por isso que às vezes a gente se acha esgotado, enfim. Tem a ver com uma coisinha chamada condicionamento físico. Já disse com vocês ano passado disso daí, espero que você ainda lembre, certo? Ok, é claro que você lembra, você é um ótimo aluno, certo? Pessoinhas do bem, esta bola incandescente que vos mostro, isso aqui nada mais é do que exatamente, o Sol. Não é um ovo frito, não é o coronavírus, sei lá. Até dá para ver Plutão passando aqui na frente, depois você vê lá, se não der para ver aí na imagem, depois você vê lá na tua casa, tá? Mas a matriz energética do universo, aliás, do nosso universo, né, do nosso cantinho, nosso mundo aqui, do planeta Terra é o Sol. A nossa estrela, né, a estrela mais próxima que nós temos de nós, com um brilho extremamente ofuscante, né? Você não consegue olhar para o Sol por muito tempo a olho nu e não faça isso, né? Isso é prejudicialíssimo para os seus olhos. E tanto é que quando você aponta um telescópio para o Sol, você pode ficar cego em questão de meio segundo. Ele pode queimar a retina do seu olho e na hora você não ver mais nada. Então, o Sol ele tem um poder muito grande, uma influência muito grande sobre a Terra. Esse Sol ele está emitindo uma grande quantidade de radiação, né? Explosões nucleares estão rolando aqui o tempo todo. Isso que você está vendo aqui no entorno, ó, galera, isso são explosões. Essa aqui, ó, uma linguetinha de fogo dessa que está saindo aqui no canto, ela pode ter um raio, ela pode emitir uma distância que cabe ali uns 15 planetas Terra dentro dele. Se nós estivéssemos muito próximos ao Sol, fatalmente já teríamos cozido há muito tempo, né? Isso aqui seria o nosso oceano estaria borbulhando, né? Quente demais, e isso aqui não teria nada de vida. Porém, Deus, né, na sua infinita soberania, sabedoria, entendimento, graça, poder, colocou a Terra num único local possível para que existisse vida. Alguns metros para cá ou para lá iam fazer já com que uma catástrofe pudesse acontecer em termos de planeta, tá? Então, o nosso planeta ele está condicionado, ele recebe essa função aí, né, do Sol, este magnífico astro celeste que está diante da sua cara nesse instante, ok? Pessoas,
O Sol ele está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Ainda assim, ele consegue oferecer a energia, né, que o nosso planeta, que movimenta o nosso planeta. Professor, eu queria muito fazer fotossíntese, porque daí eu fico lá, ficava só ali suave. Querido, isso aí, né, infelizmente a vida não agraciou o ser humano para isso. Você tem que lutar pelo seu alimento. Então, e quando eu digo lutar pelo seu alimento, não é para você chegar no seu amiguinho e falar, eu quero essa bolacha, ok? É para você realmente ter que desenvolver, né? Fazer aí o seu trabalhinho, vestibular, aquela coisa toda, desenvolver o seu trabalho, ter o seu recursinho e trocar aí pelos recursos que nos cabem, né? Mas o Sol, ele tem a influência dele na Terra, e aqui você tem alguns tipos de raios solares. Acredito eu que você não esteja vendo aí na sua casa, tá? Porque esse slide aqui está muito clarinho. Mas existem radiações que chegam até nós. Alguns raios solares sofrem reflexão, ou seja, eles chegam até a Terra e são devolvidos, né? Por conta da nossa própria atmosfera, os gases atmosféricos, né, inclusive a água, o vapor de água nas nuvens, ele também consegue jogar novamente esse espelho, ele sofre como um espelho, né, então a reflexão e é devolvido para o espaço, né, sem absorver isso daqui. Existe uma radiação chamada radiação direta, que chega diretamente até a Terra, incidindo sobre o nosso planeta. Obviamente, lembrando que os países que ficam mais próximos ali da região do Equador, eles vão receber maior concentração de energia, em virtude de a distância ser muito diferente, né, em termos de deslocamento. Essa distância aqui, essa diferença de distância, mas é pouco, né, ó. Só meia flechinha, querido. Isso aqui está vagando no espaço há muito tempo. Na medida que ele vai chegando aqui, ó, essa distância aqui já faz com que nos raios solares boa parte dele seja desviado também, enfim, e faz realmente com que essa energia chegue muito menos intensa nesses locais aqui. O Brasil, né, divide um pouquinho aqui o trópico, a gente fica um pouquinho mais para a curva aqui embaixo e também próximo a essa linha do Equador. Então, por conta disso, nós moramos num país tropical. Lembra disso? Lembra a musiquinha e tal? Então. Pessoas, essa radiação, ela também pode ser difusa, ou seja, na medida que ela entra na atmosfera, os raios solares, eles acabam dividindo essa radiação e faz com que eu e você, então, não recebamos de cara essa radiação solar que poderia, sim, ser nociva para eu e você. O nosso planeta, além disso, ele tem a camada de ozônio. Você lembra lá do ozônio? Falei a aula passada com vocês, o bimestre passado, né? Sobre como o ozônio interferia na nossa camada e como que ele recebia lá os gases atmosféricos, falei sobre o ciclo do O2, né? Do oxigênio, perdão, e o ozônio, então, é o O3, né? Ligação de 3 oxigênios, formando, então, a camada de ozônio, tá? Parte dessa radiação ali refletida no mar também temos essa condição. A energia primária da Terra, então, ela é absorvida por quem? Pelos seres autótrofos. Que são autótrofos. Galera, trófos vem de comida. Nós vamos falar sobre cadeias tróficas hoje. Então, trófos, comida. Autótrofos, o cara que produz o próprio alimento. Professor, eu sei fazer miojo e eu aprendi a fazer bolo de fubá agora nas férias. Nas férias não, né? No Covid, aí na paralisação. Galera, isso não é fazer a sua própria comida, ok? Isso você tem que pegar o ovo lá, que é do franguinho, mas não sei o que, do trigo, blá, blá, blá. Eu estou falando de seres que pegam lá, ficam lá recebendo do sol, de repente esse sol chega e ela consegue armazenar numa molequinha chamada cloroplasto. Esse cloroplasto consegue absorver a energia nesta molécula e depois transferir para os carboidratos. Lembra disso, né? Já estou falando demais aí em fotossíntese com vocês. Lembrando o ciclo da fotossíntese. Lembra que você recebe a seiva bruta. Bruta por quê? Porque ela não foi esculpida, não foi trabalhada, não foi elaborada, não foi nada disso. Então ela é a seiva bruta. O que tem na seiva bruta? Água, sais minerais, né? Nutrientes que a gente está recebendo do solo. Para quê? Para que quando a energia solar vem sobre a Terra, ela consegue, nas folhas, fazer a transformação,
pela captação do CO mais a síntese dessa seiva bruta que ela subiu ali. E galera, olha só como Deus é, né? A soberania de Deus é tão grande, ó, que nesse processo aqui eu consigo falar de Deus até mesmo na hora que essa seiva está subindo aqui. Existe uma característica que tem dentro da planta aqui, é a tal da capilaridade. Você já deve ter visto a capilaridade acontecendo alguma vez. Às vezes quando você pega um canudinho e dentro do canudinho parece que a água ela não fica reta assim, ó. A água não fica assim no canudo, ela fica meio assim, ó. Parece que ela está querendo subir. Não é verdade? Galera, isso é capilaridade, tá? A camada mais fina, a película da água que fica sobre a superfície, ela tem algumas questões energéticas ali, em termos de elétrons, enfim, polos positivos, negativos, enfim, aquela questão da polaridade da água, faz com que a água consiga subir, sem que para isso tenha um mecanismo, desculpa a TV, sem que um mecanismo aconteça, tipo de sucção dentro da planta, enfim, ela não gasta energia para essa água entrar dentro dela e se espalhar pela planta. Então esse processo chama de capilaridade. Sem esta única característica da água, nós não teríamos vida na Terra. Olha só que doideira. Então, recebeu a seiva bruta, sobe carregando sais minerais, essa água vai até as folhas, nas folhas encontra lá nas estruturas celulares cloroplastos e outras cocitinhas más, pega o CO2, faz lá um mata-leão, arrebenta ela inteira, transforma ela de novo, libera para eu e você a glicose e oxigênio, tá? É a molequinha que tem energia, é aquilo que eu e você comemos, tá? Então a glicose recebe essa energia solar e mantém ela ao longo dos processos alimentares, ok? Aí, esses aqui são seres autótrofos, autossintetizantes ou fotossintetizantes que acabam absorvendo a energia, produzem alimento para ela se manter e também para construir algo bonitinho ali para frente, tá? Aí nós chegamos então nas cadeias tróficas. Ok, depois da pausa para a água, vamos falar então na cadeia alimentar, ou então conhecida como cadeia trófica. Por que cadeia trófica? Trófos, como eu disse antes, vem de comida, tá? Esta comida, ela flui ao longo da cadeia alimentar. Nós temos aqui os bonitinhos chamados de fitoplânctons. Esse aqui é um exemplo de cadeia alimentar. Você lembra, eu acredito que você lembre desse processo todo aqui, mas eu estou falando aqui dos fitoplânctons que vão ser comida de zooplâncton. Neste caso aqui, o crio, que é um crustáceozinho que tem grande quantidade no oceano e ele se alimenta de fitoplânctons. Fito, a palavra fito vem de plantas, ok? E o zooplâncton, então, são animais microscópicos marinhos e neste caso aqui, fitoplâncton são plantinhas microscópicas marinhas, que inclusive são os maiores fornecedores de oxigênio do planeta, né? Não à toa, Deus colocou a maior superfície do planeta coberto por água, né? Cerca aí, você lembra lá do nosso vídeo lá que teve do Trabalhabilidades do mês passado, você que assistiu, obviamente, que a Terra era composta basicamente a superfície dela, né? Basicamente aí 70% coberta de água. Por quê? Porque tem que ter muito zooplâncton. Por quê? Para receber bastante energia solar. Por quê? Para fornecer comida, oxigênio e outras coisas mais nos ciclos biogeoquímicos e na cadeia trófica aí para que você possamos então sobreviver neste mundo de meu Deus. Deixa eu pegar aqui o apagador que já derrubei na aula passada aqui. Vamos lá. Galera, você tem uma plantinha. Vou desenhar aqui uma planta. Esta plantinha, não desenhei ela fiel aqui. Uma plantinha. Não, vou fazer uma planta menos sexto ano aí para você.
Fazer um arbusto, pronto. Esse arbusto aqui, tá bom, tem frutinha, tal, bababá, tem as folhinhas ali, enfim, não vou ficar embelezando muito. Galera, isso daqui são seres fotossintetizantes, ou seja, a luz solar tá chegando até este camarada, tá mandando então o raio solar para cá. Este bonitão, ele acaba absorvendo isso e ele serve então ao longo da cadeia trófica como o primeiro, aquele que tem a primazia, o primeiro a fazer a comida. Logo ele se torna o produtor. O produtor é o camaradinha que vai fornecer comida para todo mundo ao longo da cadeia. Se faltar o produtor, que neste caso aqui é um fitoplâncton, nesta cadeia, vai faltar comida para todo mundo ao longo desta cadeia trófica. Vou desenhar aqui agora um guirlo, aquele camarada bonito que fica olhando para as coisas e fala, nossa, tá aqui o guirlo. Pernudo, meio de cara com a vida ali, com as mãozinhas na cintura. Desculpa. O senhor nada a ver o grilo. Fica quieto aí, o desenho é meu. O guirlo vai se alimentar de plantas, folhas, sei lá o que. Numa cadeia alimentar, pessoinhas, quando a flechinha está saindo em direção a ele, eu estou dizendo que este cara se alimenta disso. Então, isso serve de alimento para isso. Tudo bem? Aí, isso aqui, coitado do guirlo, vamos supor que uma serpente pegue ele. A serpente olhou um belo dia e falou, eita, guirlo bonito. A serpente foi lá e fez o que com o guirlo? Pegou ele. Já era. Este camaradinha, um se alimenta do outro. Ao longo da cadeia trófica, a gente dá nome para essas funções, tá? Então, os produtores são aqueles que vão pegar a radiação solar, vão pegar a energia captada nessa radiação e vão transformar em glicose. Essa glicose passa, então, a receber, a favorecer o guirlo, que é o consumidor primário, ok? Que é alimento da serpente, que se torna um consumidor secundário. Deixa eu desenhar mais bonito esse um aqui, já que eu fiz bonito dois, né? Então, consumidores primários recebem alimento de produtores. Consumidor secundário se alimenta de consumidor primário. Professor, e se um gavião pegar esta cobra? Se o gavião pegar a cobra, então neste caso vai ser um consumidor terciário. Se outro animal devorar o gavião, vamos pegar lá uma águia de rapina, sei lá o que, ela vai ser um consumidor quaternário, se alguém for devorador dele, quinquenário, sexagenário e assim por diante, ok? Nesta cadeia aqui, eu tenho plâncton, eu tenho crio, né? Aliás, fitoplâncton, depois eu tenho zooplâncton, que produtor, consumidor primário, porque se alimenta de produtores, o pinguim se alimenta de crio, então ele é um consumidor secundário, e no caso, o pinguim é alimento da foca, o seal ali. E aí ele se torna então um consumidor terciário, porque se alimenta de um secundário, tá? Então, na medida que essa flechinha for andando aí, você já sabe dizer quem é quem, tá? Primeiro, produtores, consumidores, todos a partir daqui. A questão que muda é a ordem deles. Consumidor de primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e assim por diante. Tá bom? Então, cadeias alimentares, qual é a diferença? Já vou mostrar aqui uma teia alimentar. Mas cadeias alimentares, elas têm uma única sequência, tá? Como você está vendo aí. Então, esse se alimenta daquele, que se alimenta do outro. Enfim, é uma linha, é um sentido linear de alimentação. Também conhecida como cadeia trófica,
tá bom? Cadeia alimentar e cadeia trófica é a mesma coisa. Fluxo da energia. Pessoas, ao longo de uma cadeia trófica, ao longo desta cadeia alimentar, eu também tenho a energia fluindo por meio deles. Você vai perceber aqui no desenho, ou não, né? Não sei como é que está aí na tua apostila, mas essa energia solar, ela chega mais gordinha aqui, ó. E na medida que ela vai andando pela linha, ela vai afinando, tá? O que rola aqui, ó? Produtor, ele sempre vai ter a maior quantidade de energia possível do planeta, tá? Então, tá tudo armazenado nas plantas. A maior concentração de energia está ali. Por quê? Porque ela é a fonte que vai passar essa energia adiante. Quando o grilo aqui, ele se alimenta da folha, ele está, em partes, jogando o alimento dentro dele. Parte disso ele vai utilizar nos processos metabólicos para se movimentar, enfim, para sobreviver, e parte dele ele vai armazenar no corpo dele. Essa serpente usa então essa energia armazenada para se alimentar, para fazer o metabolismo dela. A questão é que esse grilo, ou esse girlo, ele já usou. Se ele já usou uma parte, então o que acontece? Ao longo da cadeia trófica, a energia ela vai diminuindo, ok? Parte, ó, sempre vai ser liberada para o ambiente. Então, quando você vai para a academia, jogar bola, você vai para a educação física, você vai correndo lá, lembra? Já falei isso para vocês no passado. Você estava lá se matando lá, correndo na esteira, ou então saí, estava frio, o professor cheio de brusa, de repente chegou o professor Cassiano lá, bora, educação física, tal, pitinho dele, lá, saiu correndo todo mundo, esqueceram tudo ligado na sala, ventilador, enfim, janela aberta. Saíram correndo, foram lá, fizeram educação física. Quando você volta todo mundo derretendo. A blusa nas costas, quando traz a blusa, né? Tudo jogado, tomando água, suando. Por que você aumentou a temperatura? Por que você tirou a blusa? Estava frio até agora ali. Por que isso? Porque você liberou essa energia, você se alimentou, né? Não interessa se se alimentou de produtores ou de consumidor primário, né? No caso lá do boi, um bife lá no modo geral. Quando você se alimentou, então você passou a ingerir esse alimento, a receber essa energia e depois a liberar essa energia para o ambiente. Quando você libera essa energia para o ambiente, você passa então a ser um ser da cadeia trófica ou do fluxo da energia no sistema terrestre. Tem aqui as gramíneas, né? Toda ela vai liberar energia também, vai realizar a fotossíntese, mas aqui eu estou mostrando então, ó, a parte da gramínea, aí tem aqui um consumidor primário, um secundário, né, por devorar um primário, e por fim nós temos os decompositores, que eu esqueci de falar aqui, mas que são os agentes que vão decompor a matéria. Lembra lá que a gente falou, eu falei para vocês que o carbono era o lego de Deus, lembra? Todos os nutrientes, eles estão nesses seres vivos que compõem a atmosfera, a biosfera terrestre. Lembra lá? Biosfera, a esfera de vida do planeta. Que coisa linda. E aqui, os produtores, consumidores, não interessa de qual ordem, todos eles um dia vão morrer e o corpo irá se decompor. Já contei essa história para vocês? Pois bem, um dia você vai morrer e o seu corpo irá se decompor e você vai nascer uma linda planta e uma vaca vai comer você e uma vaca também vai ruminar você e uma vaca também vai defecar você. Nesse dia eu vou olhar para você e vou dizer como você mudou. Ok, depois eu conto o resto da piada, tá? Ah, professor! Exatamente, eu sei que você já conhece. A cadeia trófica, ela vai ter um fluxo de energia que passa por ela e vai passando. E na medida que vai passando essa energia, parte da energia é liberada para o ambiente, no caso você correndo lá, parte dela, no caso do consumo, né, da tua cadeia respiratória, que nós já falamos, e ela vai fazer com que isso, então, seja desprendido para o ambiente, né? Então, enfim, de uma forma geral, você lembra que a gente já falou sobre esse assunto, tá? Aqui tem um exemplo de uma pirâmide. Eu já vou falar o conceito das pirâmides ecológicas aqui, ou das pirâmides ambientais, que sinalizam certas informações aí bastante pertinentes, né? Por quê?
Quando eu vou causar um impacto na natureza, seja qual for o motivo, eu tenho que mensurar o tamanho desse impacto. E na medida que a gente vai estudando, eu sei que eu preciso de tanto nutriente para alimentar tantas espécies, enfim, a gente acaba causando um impacto menor. Então isso faz parte da mordomia com o planeta. Você não está vendo aqui, né? Mas aqui tem a quantidade de calorias necessárias para manter essa pirâmide aqui, ó. Então, só na base aqui, ó, é necessário 20.000 calorias por metro quadrado ao ano para sustentar a base. Enquanto esse gavião aqui precisa de 2 calorias por metro quadrado ao ano. Então, enquanto embaixo é 20.000, lá em cima é 2. O que você está vendo aqui? Eu estou percebendo que, a energia dissipada aqui embaixo é muito maior do que ao longo da cadeia. A energia vai diminuindo na medida que a gente vai caminhando aí no fluxo da energia no sistema, beleza? Dá uma olhada ali, ó. Então, no fluxo da matéria, né? A gente está falando aqui basicamente esse desenho aqui nesse formato. Então, a matéria se constrói e se deteriora ao longo dos ciclos da vida, ciclos de vida biológicos. Estou falando então de seres produtores que vão alimentar consumidor primário, que vai ser alimento do consumidor secundário, que vai ser alimento do consumidor terciário e que vai ser alimento do consumidor quaternário, ok? E aqui todos eles vão sofrer a ação de agentes decompositores, no caso lá fungos e bactérias. Suave na nave, tranquilo que nem guirlo, bora lá. Fluxo da matéria. Mais uma vez, o que eu estou vendo aqui? Ao invés de uma cadeia alimentar agora, eu estou te mostrando um exemplo de uma teia alimentar. Qual a diferença, professor? É a mesma coisa, estou vendo bicho que se alimenta de outro bicho, enfim. Professor, troço chato pra caramba. Para. Galera, isso daqui é o quê? Isso daqui é diferente da cadeia alimentar pelo fato de se entrelaçar. A característica de uma teia é justamente esse entrelaçar dos animais. Aqui, às vezes, um animal, como o caso desse pato aqui, ó, ele é devorado ou ele não é devorado, né? Ele só é devorado aqui nesse caso por gaviões, mas ele se alimenta de mais de um tipo de alimento. Então aqui, ó, o gafanhoto é alimento do pato, mas o molusco também é. Então, como tem duas flechinhas partindo para o mesmo animal, então eu estou entrelaçando esta cadeia. Então, uma cadeia é quando eu tenho do início ao final dela. Neste caso aqui, eu tenho ramificações do caminho. Portanto, nós damos o nome, batizamos esse negocito aqui de teia alimentar ou teia trófica, tá bom? Galera, se eu cobrar na prova, se cair no teu vestibular, ou se você ler em qualquer outro artigo, a questão trófica está falando sobre a alimentação das espécies, tá bem? Então, é um termo bem comum, bem usual, não vai se perder aí, por favor, tá bom? Pirâmide ecológica, vamos lá, ó, mostrar a quantidade, galera, ó, de gramas por metro quadrado. Isso aqui eles chamam de biomassa, tá? Vamos aqui, ó. Olha a quantidade de produtores, ou seja, aqui eu dei nome aos bois, né? O capim, eu tenho uma quantidade muito maior de capim para alimentar uma quantidade menor de consumidores primários, nesse caso o gafanhoto. Eu preciso também de uma quantidade maior de gafanhotos para alimentar uma quantidade menor de sapo e uma quantidade menor de serpentes que se alimentam desse sapo. Então, na medida que eu vou encurtando aumentando, quanto mais para a base for, você vai perceber que precisa de maior concentração de alimento. Professor, o que acontece se a gente inverter essa pirâmide? Perdão. O que acontece se eu, por exemplo, pegar este alimento aqui, inverter ela e falar que tem menos, estreitar essa base, colocar só um pouquinho de produtor, o consumidor primário ter mais, o secundário ter mais, enfim, o que acontece? Galera, o nome disso é desequilíbrio ambiental. Por quê? Porque aqui eu estou falando que, se eu inverter, eu estou falando que tem uma pequena quantidade de nutrientes para alimentar muita gente. Para alimentar muita gente,
e para alimentar muita gente. Então vai começar a faltar comida ao longo da cadeia. E aí eu tenho um problema sério, tá? Então é por isso que é tão importante a preservação ambiental. Porque se começa a faltar alimento para um ou para outro, começa a dar zica. Deus criou um planeta, uma estrutura funcional, autorregulável e eterna. A gente é que está dando fim a tudo que Deus criou, certo? Algumas vezes aparece desse formato aqui, ó, mas aqui eu não estou falando mais a nível de biomassa, tá? Eu estou falando aqui a nível de número de animais mesmo. Então olha aqui, ó, em uma árvore eu tenho 250 insetos e 1.500 parasitas que atuam sobre esses insetos. Então eu tenho em quantidade, uma quantidade maior de certos seres, mas ainda assim eu não tenho um desequilíbrio ambiental, porque a árvore tem maior biomassa, maior estrutura para alimentar esses 250 insetos e que tem muito mais estrutura para alimentar então esses parasitas que podem ser fungos e bactérias ou outros protozoários, neste caso, beleza? Então olha ali, ó, aqui é a pirâmide de parasitas predadores, né? / predadores. E aqui, novamente, né, a gente tem uma pirâmide de biomassa, né? Olha a quantidade aqui em números, só para você fazer relacionar aí agora no teu estudo, tá? 470 gramas por metro quadrado de produtores, ou seja, folhas, árvores, plantas, enfim, qualquer coisa que seja autótrofo. Eu tenho 470 para 0,6 herbívoros. Ou seja, eu tenho uma quantidade muito maior de nutrientes, fabricando energia do que consumindo essa energia para a glória de Deus Pai. Amém? Então, olha aqui, ó, a pirâmide de biomassa, ela representa 470 gramas por metro quadrado de produtores para 0,6 gramas por metro quadrado para os herbívoros. E para os carnívoros, 0,6 grama por metro quadrado. Pessoal, não estou entendendo nada. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, piazada e guriazada. A base é sempre assim, ó. Aqui eu tenho a quantidade de nutriente, uma quantidade absurda de nutriente, para alimentar uma quantidade menor de herbívoros, para alimentar uma quantidade menor ainda de carnívoros. Isso regula o ambiente, isso fornece energia para todos e todos saem felizes para sempre. Belezinha? Galerinha do bem, dessa vez tem tarefa de casa, espero que você olhe no seu PES aí agora e já faça essa tarefa, além, é claro, da nossa AP, que vai fazer com que você tenha desenvolva todo o seu conteúdo aí. Tranquilidade? Beijinho, até a próxima, é nóis!